Dentro dos motoclubes existe uma elite conhecida como nômade, que são os membros mais velhos desse motoclube que fizeram por merecer esse status. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser nômade é uma questão de aposentadoria, de tirar o pé e dar uma acalmada nas suas responsabilidades com o motoclube. Mas será que é isso aí mesmo? Vem comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motoclube e hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, que é o pet de nômade. Mas antes de entrar nesse assunto, já azula esse joinha aí embaixo para nós, verifica o nível do óleo no botão de inscrição e enche o tanque no botão das notificações para ficar sabendo sempre que a gente disponibilizar um vídeo novo para você. Bora pro vídeo. A história dos nômades no que se refere a motoclube começou lá na década de 1960, quando alguns motoclubes daquela época queriam expandir o seu território e, obviamente, aumentar o seu número de integrantes. Então, eles selecionavam alguns membros, geralmente que faziam ou já tinham feito parte da diretoria do clube, o que também significa dizer que os caras já eram veteranos dentro daquele clube, para mandar esses integrantes para uma região onde ainda não havia uma facção do seu motoclube. E detalhe, esses caras tinham um período determinado para começar essa nova facção. Não era quando eles queriam ou quando eles podiam, não. Tinha que ser dentro do tempo determinado pelo clube. Então esses integrantes trocavam o pet inferior do seu brasão, que carregava o nome da cidade a qual ele pertencia, pelo pet de nômade, e era mandado para longe, o que era difícil porque o cara não tinha nenhum suporte do seu motoclube, nenhuma sede para usar, e dependendo do clube do qual ele fizesse parte, usar um pet de nômade em determinada área poderia significar problema. Isso porque fora do Brasil os motoclubes costumam ser extremamente territorialistas. Se você fosse americano, por exemplo, e fizesse parte de um motoclube de uma cidade, ou que tivesse facção nessa cidade, e visse chegando membro de um motoclube, você já ficaria de certo modo ofendido. O motivo da sua ofensa? Um membro de um motoclube está invadindo o seu território, porque esse cara chegou aí sem avisar vocês, sem pedir licença. Para eles é a mesma coisa se esse cara tivesse entrado na casa da pessoa, pego uma cerveja na geladeira, sem conhecer ninguém naquela casa e sem pedir permissão nenhuma para isso. Agora, se isso aí já era uma ofensa, e em alguns lugares do mundo continua sendo, imagina ver um nômade chegando, que você sabe que o objetivo dele é montar uma facção em algum lugar. Ou seja, o cara chega sem avisar, entra sem permissão e vai tentar se estabelecer no seu quintal. É claro que a galera não ia deixar isso barato. Mas como nômade na década de 60, sem celular, sem acesso fácil a telefone, sem internet e sem tempo ou dinheiro de ficar escrevendo carta ou telegrama, e muitas vezes sem sequer saber que naquela cidade existia um motoclube, porque não tinha como pesquisar de outro jeito senão perguntando por aí, como é que você poderia se prevenir em uma situação dessa? E mais, nós sabemos do preconceito que os integrantes de motoclubes sofriam naquela época. Eram taxados de vagabundos, arruaceiros, bêbados, drogados, bandidos, enfim. Não é como se eles pudessem simplesmente parar num posto de combustível, entrar na loja de conveniência e perguntar para o caixa se ele conhecia algum motoclube ali daquela região. Então dá para imaginar que as coisas eram bem complicadas. Mas, mesmo assim, muitos nômades conseguiram estabelecer facções por aí, e por isso que hoje nós temos muitos motoclubes de nível internacional, inclusive. Hoje em dia os nômades têm um pouco mais de facilidade. Por andar sempre com o celular no bolso, ele pode manter contato com seus irmãos de clube, pesquisar na internet a respeito de motoclubes na localidade pela qual ele pretende passar ou mesmo se estabelecer. Ele consegue contato de outros motoclubes para pedir apoio ou mesmo abrigo, entre outras coisas que a tecnologia pode vir a ser útil. O nômade é considerado membro do motoclube como qualquer outro integrante, com a diferença de que ele não tem obrigatoriedade de seguir as ordens de uma determinada facção daquele clube. O que ele não pode deixar de obedecer são as regras gerais daquele clube, como por exemplo o estatuto e o regulamento interno. Mas a sua participação em reuniões ou eventos já não é obrigatória. Se tornar nômade hoje em dia não é, ou pelo menos não deveria ser, uma coisa automática. Depende de aprovação da diretoria do seu motoclube. Alguns motivos que possam facilitar essa aprovação é o fato desse integrante se ver obrigado a se mudar para um lugar que seja muito longe de qualquer outra facção do seu clube,
o que tornaria inviável sua participação obrigatória em reuniões, confraternizações e eventos com a frequência que se espera de um membro ativo daquela localidade. Um erro que acontece com frequência é o uso do pet de nômade para fazer crescer o número de integrantes e, consequentemente, a arrecadação de mensalidade. Como é que isso é feito? Pode ser inclusive por meio da internet. Existem alguns boatos de motoclubes nos Estados Unidos que estão fazendo um recrutamento online, ou seja, hoje em dia com as redes sociais muita gente fica postando as coisas na internet. Os eventos que fazem, os eventos que participam, as viagens que eles fazem, suas confraternizações, etc. O Motorhead mesmo tem esse canal no YouTube, tem página no Facebook, tem perfil no Instagram e a gente está praticamente toda semana postando alguma coisa. Isso acaba chamando a atenção das pessoas que entram em contato falando que acham o clube legal e que gostariam de fazer parte. É nessa hora que o pessoal mais interesseiro fala para esse cara: não, tranquilo, você pode fazer parte sim, a gente vai te avaliar pela internet. E aí os caras usam WhatsApp, Messenger, chamado de voz, de vídeo, etc. para avaliar essa pessoa. Daí quando chega a hora de fechar o brasão, como não tem nenhuma facção perto de onde esse cara mora, os caras mandam um pet de nômade para ele. O que é, como a gente já viu, um absurdo, se for levar em consideração que o nômade deve ser obrigatoriamente um veterano com amplo conhecimento das tradições e das regras do motoclube, e também do motoclubismo em geral. E mais que isso, esse novato que recebe de cara o pet de nômade, talvez esteja entrando numa furada que ele nem imagina, especialmente se o clube dele tiver grandes clubes rivais, como acontece muito com os clubes dos Estados Unidos e da Europa. O status de nômade pode ser algo permanente, se a pessoa não quiser realmente mais saber de se dedicar a uma facção específica do seu motoclube. Mas se o fato dela ter se tornado nômade foi por uma questão de obrigação, como ter assumido um novo cargo no trabalho que exigia que ela se mudasse para longe do seu clube, por exemplo, ela pode se tornar nômade para não perder o contato com o clube. E quando essa situação for resolvida, ou quando ela tiver a oportunidade de voltar para sua cidade, ela pode solicitar sua reintegração àquela facção e voltar a ter suas obrigações com o clube, com comparecimento em reuniões, confraternizações, eventos e viagens. Existem motoclubes inteiros que usam o pet inferior do brasão com nômade escrito nele. São motoclubes gringos que estão se estabelecendo em países que os motoclubes são territorialistas. Eles não proclamam território nenhum como sendo seu. Por um lado, isso pode até ser bom, porque imagina um clube recém-nascido usando o pet inferior escrito Califórnia. Eles estão proclamando como sendo deles todo o estado da Califórnia. Só que quem é do meio já sabe que eles vão comprar briga com clubes muito grandes que já usam o pet Califórnia há décadas. O lado ruim seria justamente o problema que nós já falamos aqui, de uma galera nômade chegar sem avisar no território e arrumar encrenca porque os motoclubes locais acham que eles estão ali, sem aviso e sem permissão, para fundar uma nova facção do seu motoclube. No Brasil, infelizmente, é costume cada um fazer a coisa do seu jeito. Então não tem como saber o que é ser nômade dentro de um determinado clube sem fazer parte desse motoclube. A gente tem sempre que lembrar do seguinte: tudo que for assunto interno de motoclube, significado do brasão, motivo do nome, porquê de usar pet escrito tal coisa, como funcionam as regras internas, etc. Esse tipo de coisa não se pergunta, a menos que você já esteja fazendo parte daquele clube, ou se realmente tiver uma moral muito grande com os caras, uma amizade muito forte, eu diria até uma intimidade para perguntar. Tudo que for relacionado ao motoclube dos outros não é da nossa conta, a menos que a pessoa inicie essa conversa com você, que ela venha te contar sobre isso, você não deve perguntar. E se alguém vier perguntar sobre essas coisas para você, a sua resposta padrão deve ser sempre: cara, é melhor você perguntar isso pro presidente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.